Agora nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data lembra uma chacina que aconteceu no município de Unai, Minas Gerais, em que 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram brutalmente assassinados durante uma operação que investigava denúncias de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, em 2004. Nós estamos na linha com a juíza Alda de Barros Araújo Cabuz, que é juíza e diretora cultural da Amatra 19, a nossa representante aqui para o Brasil da Associação dos Magistrados da Nacional, a doutora Alda que representa a Amatra nesse momento aqui, os juízes trabalhistas, os magistrados trabalhistas, e pode falar melhor do que ninguém, né, das iniciativas que aqui em Alagoas têm sido feitas e em todo o território nacional para exatamente combater e punir aqueles que, infelizmente, eles fazem essa analogia do trabalho com o trabalho escravo. Bom dia, doutora Alda. Bom dia, Rogério. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo ótimo. Prazer estar falando com você de novo. Um prazer nosso. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo também. O que é que a senhora poderia nos dizer? Enfim, Alagoas é um dos estados que mais, infelizmente, trabalhadores acabam se deixando levar por essa terrível situação do trabalho escravo, né? Nós temos uma parcela de trabalhadores alagoanos que migra, né, para outras regiões, e temos dados expressivos também de trabalhadores encontrados em situação de trabalho escravo em outros estados. E, por outro lado, nós também temos dados que são expressivos de trabalhadores que são escravizados em Alagoas. Esse trabalho análogo à escravidão, ele acontece mais entre trabalhadores migrantes, né, dentro do país. Então, tem os que saem daqui e são escravizados fora, e tem os que vêm de fora e são escravizados aqui. Então, é uma situação ainda muito, muito primitiva no que diz respeito à relação de trabalho, né? E é uma tristeza que a gente luta, que os órgãos oficiais têm programas. O Brasil, inclusive, em 1995, foi o primeiro país no mundo a reconhecer que ainda possuía trabalho escravo, embora não seja o único, né? Mas foi o primeiro a reconhecer oficialmente isso e a implantar uma política para a erradicação do trabalho escravo. Pois é, e que dessa iniciativa, além da formatação dessa política, que não fiquem os magistrados trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho. A sociedade precisa estar atenta em relação a esse assunto. E precisa também denunciar. E aí, graças a denúncias feitas pela sociedade, os órgãos, eles acabam sendo provocados a atuar nesse sentido, independentemente da fiscalização que realizam, né, doutora Alda? Sim, com certeza, porque a fiscalização é insuficiente, não é? A fiscalização não chega a todos os lugares e nem dá conta das situações mais particulares, né? Hoje a gente vê uma situação que tomou conta da sociedade nas últimas semanas, que foi o caso daquela moça que foi escravizada dentro de casa durante 38 anos, né? Começou com 8 anos de idade, um trabalho doméstico, e essas situações de escravidão da mulher, elas são mais veladas, porque elas estão geralmente no âmbito doméstico ou fazem parte do trabalho sexual forçado. Então, elas não têm nem muitas possibilidades de fiscalização. Elas dependem de denúncias mesmo, e aí a gente conta com esse olhar atento da sociedade, e essa oportunidade de esclarecer é muito relevante para que as pessoas tomem consciência de que isso ainda é uma realidade triste, mas infelizmente uma realidade. Seguramente nesse momento poderá existir uma mulher vivenciando esse tipo de problema, né, doutora? Com certeza, várias. É uma pena realmente que nós tenhamos essa impressão, tenhamos essa percepção de que, infelizmente, há muita subnotificação em relação ao... Muita, os dados dão conta de que 95% do trabalho escravo contemporâneo é de homens, né? E apenas 5% de mulheres. Então esse é mais invisível ainda, né? Então, exatamente, isso é que eu quero imaginar, ele é mais invisível ainda. A gente acredita que o percentual de homens seja realmente maior, porque bem maior, inclusive, porque são trabalhos que geralmente dependem de uma força física muito grande, não é?
e das mulheres seja realmente menor, mas que não, a gente não sabe se são apenas 5%, possivelmente não, né? Sem dúvida. E é possível fazer um recorte onde esse tipo de situação é flagrada no trabalho rural ou no trabalho urbano? Ah, sim. A maior parte do trabalho análogo escravo ainda é no trabalho rural, não é? Mas vem crescendo ultimamente. Eu vou ver se eu encontro os dados aqui, eu até anotei umas coisas para a gente conversar. Eu tenho alguns dados também aqui. Ah, ótimo. A maior parte ainda é do trabalho rural, porque é resquício direto do nosso período de escravidão, né? Acho que foram 134 casos, né? 134 trabalhadores foram encontrados, socorridos em condições análogas às de escravo no meio rural. Ah, falando só em 2020, Isso. né? Só em 2020, exatamente. E o trabalho rural é bem maior, enfim. Mas o urbano 106. Não é tão distante, né? Não é tão distante. Acontece muito em setores em São Paulo, é o campeoníssimo. O estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido do Brasil. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, mas é o campeoníssimo em trabalho escravo, mas notadamente de imigrantes estrangeiros, né? Bolivianos, paraguaios e peruanos. E agora os venezuelanos também, né? E que ocupam basicamente a indústria têxtil, né? Nesse barateamento aí de roupas que a gente tem e se aproveita disso, né? Mas muito disso é fruto do trabalho escravo. É por isso que eu te pergunto, doutora, na sua impressão, na sua percepção, eu sei que algumas grandes empresas produtoras de confecções, grandes marcas até, com apelo mundial, tiveram em sua produção denúncias, inclusive comprovação de casos de trabalho análogo à escravidão. Sim. E houve por parte da sociedade, de algumas pessoas, né, a intenção de não comprar determinados produtos de determinadas marcas. Esse tipo de reação da sociedade ajuda também, né, doutora? Ajuda. O boicote social é importante, né, na medida em que a empresa sofre uma queda por conta desse fato. Não é por conta de qualquer fato, mas por conta desse fato, e a sociedade fica atenta. Então, isso é uma forma de pressionar a empresa a se enquadrar, além, né, da atuação dos órgãos públicos nas medidas cabíveis, imposição de multas, etc. Mas esse controle da sociedade é muito importante, porque uma empresa vive, né, ela vive de lucro, e se ela tiver essa redução de lucro significativa por conta dessa situação, a tendência que a gente aguarda é que ela se enquadre. Pois é, ela tem que obter o lucro através dos meios legais. Se ela comete uma ilegalidade, a sociedade não pode concordar com a obtenção desse lucro através de atos ilegais, né, doutor? Exatamente. Sabe o que eu vejo, Rogério, que nós vivemos, a sociedade em geral, ela é regida pela cultura do menos, não é? Menos salário, menos custos. Menos vantagens trabalhistas. Menos vantagens, exatamente. Menos descanso, menos folga, não é? Isso, exatamente. E com isso, menos dignidade também. Porque isso tudo afeta diretamente a pessoa humana, não é? Então, é uma lógica de racionalidade do menos, ela leva ao menos, é menos tudo. Não é? Pode ser mais lucro apenas para o empresário em curto prazo, inclusive, porque a longo prazo essa política ela não se sustenta. Porque se não tiver quem compre, não há por que produzir. Não é verdade? É verdade. E se houver excesso de produção, os preços caem. Então é uma lógica até meio irracional desse pessoal. Quando a gente vê uma sociedade desenvolvida com salários dignos, com salários altos, e que tudo é caro, sim, tudo é caro, mas as pessoas podem comprar e que a tributação é alta e o Estado fornece os serviços essenciais, né? A pessoa não precisa se preocupar em pagar a escola, não precisa se preocupar com saúde, né? O transporte, ele funciona, né? O transporte funciona e ele é fácil, eficiente. Então, nós temos uma qualidade de vida, em geral, muito maior, né? E uma distribuição de renda maior também. Porque um dos grandes problemas da sociedade brasileira é essa distribuição de renda extremamente injusta, desigual. Então, tudo uma questão de concepção de Estado, em consequência da concepção individual de toda a população.
Não vou falar nem apenas dos empresários, vou falar de uma concepção geral. E isso a gente pode levar para a nossa vida também, né? Quando a gente se pauta pela concepção da escassez, a gente vai gerar escassez, né? Não tem como fazer diferente. Se você tem o foco em escassez, vai ser escassez. Pois não. E aí eu gostaria de ir mais fundo na questão, focando exatamente no cidadão ou na cidadã que é vítima. De que forma o aparelho do Estado, as instituições, elas acolhem essa pessoa que naturalmente é submetida a esse tipo de situação e guardará em si, diante dessa submissão forçada, uma série de traumas e de dificuldades e de barreiras a transpor futuramente, né, doutora? Com certeza. Veja só, eu penso que a sociedade precisa evoluir muito ainda no que diz respeito ao amparo a esses trabalhadores. Nós temos oficialmente um seguro, equivalente a um seguro-desemprego, o seguro do trabalhador resgatado, e quando eles são flagrados nessa situação, toda uma situação de anotação de carteira e condenação da empresa nos direitos que foram sonegados, mas isso apenas de âmbito material para aquela situação, né? A questão mais essencial aí, que seria esse tratamento que você está colocando, ou melhor, uma prevenção, porque quando nós vamos olhar os dados também, nós vemos que 70% desses trabalhadores não chegaram nem à conclusão do ensino fundamental. E até proteção também, doutora, porque auditores fiscais foram assassinados, imagine. Sim, é a questão do aparelhamento do Estado, com certeza. E que agora há pouco sofreu um grande golpe, né, com a tentativa de desaparelhar ainda mais a questão da fiscalização do trabalho. Mas cuja medida foi revogada pelo Supremo Tribunal, graças a Deus, porque não fazia sentido. Então, assim, a gente já vê que no Brasil atualmente existe uma política de escassez, né? Assim, maior ainda, vamos dizer. Agora, há algum tempo isso já, né? Desde que a gente tem um processo de flexibilização dos direitos, que já vem aí desde a década de 90, mas agora mais acentuadamente, em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, que reduziu várias garantias, muitas delas de maneira inconstitucional e absurda, como a questão da mulher grávida, né? Que não precisou... que não pode mais se ausentar de trabalhos insalubres, por exemplo, sem que tenha uma autorização médica, não pressupõe que a insalubridade é o fator de risco, ela tem que provar para conseguir se afastar, né? Uma questão que também está sendo questionada no Supremo, mas o que nós temos é que tem eu não imagino medidas pontuais como capazes de reverter essa ordem, entende, Rogério? Imagino que a principal questão aí é a educação, né? É manter uma sociedade com um padrão de educação e um padrão de competência para o trabalho, né, mínima, né, para não fazer com que esses trabalhadores cheguem a uma situação de vulnerabilidade tão grande que se submetam a qualquer condição de trabalho. Né? E se deixem levar pelas promessas também, porque, na verdade, a maioria das vezes você vê trabalhadores aliciados que são enganados, Verdade, é verdade. E que são forçados a sair do seu lugar para irem, né, para outros estados buscar meios de sobrevivência. Agora, a exploração de mão de obra análoga à escravidão é crime? A pessoa que faz isso, ela pode ser punida pela lei? É crime, sim. É crime, está no Código Penal, no artigo 149, e pode ter... Então corre junto com o processo trabalhista um processo penal também? Na outra esfera, né? Evidentemente. São processos separados, em justiças separadas, né? A Justiça do Trabalho vai cuidar apenas da questão trabalhista, mas cabe à Justiça Comum lidar com esses crimes aí, com essa situação enquanto crime. Então esse empregador pode sim ser preso por isso? Pode ser preso, pode ser condenado de 2 a 8 anos e ainda pode ter sua propriedade expropriada, né? Sem direito à indenização nenhuma. Se for o caso de ser um produtor rural, é isso, né?
Qualquer propriedade em que seja flagrado... Até uma casa de costura, por exemplo? Pode ser. O que a lei... não vejo restrição na interpretação da lei, não, sabe? Veja aqui a emenda constitucional 81, que deu nova redação aí ao dispositivo 243 da Constituição. Eu não vejo restrição, não. Para a gente poder fechar, pode parecer uma pergunta inocente, ingênua, mas tem muita gente que não alcança ainda o que é o trabalho análogo à escravidão. Certo. Trabalho análogo à escravidão, que pode chamar de escravidão contemporânea, não é? Não é mais aquele em que o patrão é dono do corpo do empregado, mas ele se vale desse mesmo corpo, né, de outras formas, né? Então ele expõe a trabalhos forçados, é aquele em que o trabalhador trabalha em situações muito degradantes, com jornada exaustiva, né, sem folgas, sem férias, trabalhando muitas horas por dia, né? Quando o trabalhador restringe a locomoção, né, prende o trabalhador por algum motivo, muitas vezes por dívidas, em que ele, por exemplo, retém seus documentos. Em casos de trabalho no exterior, isso é muito comum quando a gente vê a situação de mulheres escravizadas sexualmente, por exemplo. A primeira medida é reter o passaporte, né? Então, assim, muitas são aliciadas para trabalhar como modelo, ou alguma coisa do tipo, e de repente se vê em situação de prisão. E aí a primeira medida é me dê seu passaporte e daqui você não sai. Então, legalmente a gente tem a definição no artigo 149 do Código Penal, mesmo que dispõe sobre a pena, não é? E ele diz assim: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados, jornada exaustiva, a condições degradantes de trabalho ou restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, reclusão de 2 a 8 anos. Então, penalmente, essa é a figura do trabalho escravo. Perfeito. Eu queria lhe agradecer e, no mais, lhe perguntar se, para marcar esse mês, apesar da pandemia, o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo é 28 de janeiro, né? Se vocês farão alguma coisa, algo em especial, algum chamamento, algum debate, mesmo que pela internet, enfim. Veja só, a AMACRA, ela já preparou uma publicação em homenagem ao dia. A gente não pode dizer comemoração, né? Porque essa situação a gente não comemora, mas em homenagem ao dia de combate ao trabalho escravo. Certamente o Trabalho Seguro, que é uma comissão presidida por 2 juízas do nosso tribunal, está preparando alguma medida, algum ato, e com certeza nós vamos divulgar em breve esses atos que acontecerão, algum seminário, alguma palestra de esclarecimento, com todas as restrições que nós temos no momento, né, porque estamos trabalhando eletronicamente ainda, por meio digital, mas nós vamos comunicar qualquer medida aí em celebração ao dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ministério do Povo e sucesso aí nas suas ações. Obrigada, Rogério. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom dia. Foi um prazer tê-la aqui conosco, juíza Alda Cabuz, juíza e diretora cultural da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 19ª Região, ou seja, aqueles fazem parte do Tribunal Egrégio, Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Instância das mais acreditadas aqui no Estado, onde o trabalhador realmente ele tem buscado a validade dos seus direitos, o cumprimento dos seus direitos.